Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Dando continuidade aqui na nossa aula de grandezas escalares vetoriais. Nesse vídeo nós vamos fazer os exercícios e aí vão servir como exemplo para vocês estar resolvendo os outros exercícios. Tá? Então eu separei alguns para a gente estar resolvendo junto, para vocês estarem fixando a matéria dada. Certo, pessoal? Então, bem-vindo ao canal Entropia do Saber e vamos para os exercícios. Bom, pessoal, primeiro exercício aqui. Um vetor U está apontado na diagonal esquerda para cima. Então, a orientação das suas componentes, o x e o y, são. Então, pessoal, aqui nós vamos aplicar a teoria de plano cartesiano da nossa aula. Certo? Então, está aqui nosso exercício. Então, o que ele está falando aqui? Que um vetor U ele está apontado na diagonal esquerda para cima. Então, nós temos aqui o nosso vetor U apontado na diagonal para cima à esquerda. Então, U. Certo? Então, pessoal, aqui nós temos o nosso plano cartesiano. Tá? Então, nós temos x e nós temos y. Ou seja, pessoal, ele quer saber a direção das componentes, o x e o y. Então, fazendo aqui a projeção desse vetor U em x, pessoal, nós temos o vetor o x e ele está indicado para a esquerda. Então, aqui nós temos a componente o x, certo? Então, eu projetei o vetor U no eixo x, obedecendo o sentido para a esquerda e para cima do nosso vetor. Então, nossa componente o x, ele está para a esquerda. Já nossa componente o y, projetando o nosso vetor no nosso eixo y, ele está apontado para cima, ou seja, o y ele está apontado para cima, ou seja, a resposta, o x na horizontal para a esquerda. Então podemos ser tanto a letra A quanto a letra C. E o nosso y na vertical para cima. Ou seja, neste caso, nossa resposta alternativa A. Certo, pessoal? Sem segredo, né? Muito simples. Próximo exercício. Dois vetores estão orientados horizontalmente para a direita e possuem tamanhos de 10 unidades e 2 unidades. Qual o tamanho do vetor resultante da adição deles? Então, aqui é um exercício de soma. A gente estará somando os vetores. Pessoal, aqui nós podemos utilizar a nossa teoria de adição de vetores, certo? Ou também podemos estar utilizando, por exemplo, a nossa teoria do teorema dos polígonos, certo? Ou dos polígonos ou do paralelogramo, mas aqui no caso fica melhor fazendo a nossa teoria do polígono, que é mais fácil, tá? Ou seja, dois vetores estão orientados horizontalmente para a direita
Então, nós temos que a direção são horizontais, os vetores, estão no sentido para a direita. Então, nós temos aqui um vetor horizontal para a direita, então vou chamar de V1, onde o V1, o módulo de V1 vale 10 unidades. E nós temos outro vetor, o V2, onde o módulo de V2 é igual a 2 unidades. Pessoal, qual que é nosso conceito do polígono? Não é bundinha na cabecinha? Ou seja, partindo aqui do primeiro vetor, do V1. Então, nós temos o V1, certo? V1. E o V2, ele se inicia aqui no final do V2, do V1. Então, o V2, ele está posicionado aqui em relação a V1. Ou seja, a resultante, ela se inicia no V1 e termina no V2. Ou seja, essa é a nosso vetor resultante. E o módulo do nosso vetor resultante, o que é? Não é o módulo da soma dos vetores? Neste caso, como ambos estão no sentido positivo do eixo x, eles são positivos. Então, o módulo de VR é igual a 10 unidades mais 2 unidades. Ou seja, o módulo do vetor resultante é igual a 12 unidades. Alternativa, neste caso, alternativa D. Alternativa D. Simples, tá, pessoal? Um exercício bem simples de operação de vetor. Tá? Nós utilizamos aqui a nossa teoria do polígono, certo? Então, sem segredo, vamos partir para o outro exercício. Qual das grandezas abaixo é uma grandeza vetorial? Então, aqui, pessoal, o conceito, né, de grandeza vetorial escalar. Lembra que nós estudamos que o vetor, a grandeza escalar, ela não depende de direção nem sentido. Apenas o número seguido da unidade já representa uma grandeza escalar. Já no caso de uma grandeza vetorial, nós precisamos, além do número, né, do seu módulo, da sua intensidade, sentido e direção. Neste caso, pessoal, qual que é a grandeza vetorial? Temperatura é uma grandeza vetorial? Não, temperatura não depende de direção e sentido. Força. Força é uma grandeza vetorial. Além da unidade, né, da intensidade da força, nós precisamos saber a direção que ela está sendo aplicada e o sentido, correto? O tempo é uma grandeza escalar. Energia também é uma grandeza escalar. Resistência também é uma grandeza escalar. Então, portanto, a única grandeza aqui que representa força, que representa uma grandeza vetorial, alternativa B, força. Força é vetorial. Então, a resposta, alternativa B. Tá? Só para a gente não perder o conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial. Simples esse exercício, né, pessoal?
Inclusive, esses 3 exercícios que eu passei aqui são bem simples, tá? Só para a gente fazer uma pequena introdução aqui nos exercícios, tá? Dar uma relembrada nas teorias, tudo bem? Vamos partir para o próximo exercício. Qual deve ser o tamanho de um vetor V que tem componente vertical de tamanho 80 unidades e a componente horizontal de tamanho 20 unidades, sabendo que esse vetor faz um ângulo de 60 graus com o eixo Y. Tá? Então, agora um exercício também de decomposição no plano cartesiano, só que com mais informações agora, né? Na verdade, ele quer saber o vetor resultante, né, que é o vetor V, que ele tem a componente x, que é a vertical, desculpa, o componente y, que é a vertical, de 80 unidades, e a componente x, que é a componente horizontal, de 20 unidades. Certo, pessoal? Então, vamos lá resolver esse exercício aqui. Pessoal, então aqui usando a nossa teoria da decomposição no plano cartesiano, tá? Então, nós temos o nosso eixo Y, certo? E nós temos o nosso eixo X. E ele fala que o quê? Que a nossa componente vertical são 80, então nosso VY é 80 unidades. Já o nosso Vx, a horizontal, são 20 unidades. Então, pessoal, projetando esses duas componentes, nós temos a nossa resultante, certo? Então, nós temos a nossa resultante V, que é o que a gente quer achar. V, onde a componente x é 20 unidades e a componente y é 80 unidades. E ele diz ainda que o ângulo que o vetor V faz com o eixo y é de 60 graus. 60 graus. Ou seja, esse ângulo é 30 graus. Correto, pessoal? Ou seja, aqui VY e VX. Ou seja, para achar o nosso V, nós temos que o cateto oposto de 30 graus é VY e a nossa hipotenusa é o próprio V. Ou seja, o seno de 30 graus é igual ao nosso componente VY sobre nossa hipotenusa, que é o próprio vetor V. Ou seja, nosso componente V é igual a VY sobre o seno de 30 graus. Então, o módulo de V é igual ao módulo de V1 sobre o seno de 30 graus. Disso aqui a gente tira que o módulo de V é igual... Quanto que vale V1, pessoal? 80 unidades. E o seno de 30 graus equivale a meio. Ou seja, o 2 aqui passa multiplicando, certo? Porque isso nada mais é do que 1 sobre meio. Aqui passa multiplicando. Então, nós temos que o módulo de V é igual a 80 vezes 2, que é 160 unidades. Então, no caso aqui, alternativa B. Certo, pessoal? Então, mais um exercício aqui de decomposição no nosso plano cartesiano, sem segredo, tá bom?
Lembre, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu vou responder com o maior prazer para vocês, tá bom? Podem deixar nos comentários. E claro, se vocês já estão gostando desses exercícios, da nossa matéria, deixe seu like, se inscreva no canal, assim você ajuda esse canal a engajar mais pessoas, a chegarem mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos para o nosso próximo exercício aqui. Em uma partícula atuam duas forças de 50 newtons e 120 newtons perpendiculares entre si. O valor da força resultante é... Então vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui. Então nós temos duas forças. Então eu vou chamar de F1 e F2. Tá? Então nós temos um vetor F1 vetor F1 e um outro vetor perpendicular entre si. Então outro vetor, aqui outro vetor F2, certo? Onde o módulo de F1 é igual a 50 newtons e o módulo de F2 é igual a 120 newtons. Nesse caso, pessoal, nós podemos usar nosso teorema do paralelogramo. Lembra? No caso do paralelogramo, os vetores eles partem do mesmo ponto e nós traçamos as paralelas aos vetores. Certo? Aqui onde se encontram as paralelas, nós temos o nosso F, nossa força resultante. Pessoal, nós não temos esse ângulo e nem esse ângulo aqui. Nós não conhecemos. No caso, qual que é a relação que nós temos entre hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto? Não é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente. Certo? Então, neste caso, nós temos que o módulo do fator resultante ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Não é? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Ou seja, o módulo da nossa força resultante ao quadrado é igual a quem? É igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. 50 ao quadrado, pessoal, quanto que dá? Dá 2.500, certo? Então, a força resultante ao quadrado é igual a 2.500 mais, neste caso, 120 vezes 120 dá 14.400, certo? 14.400, ou seja, o módulo da força ao quadrado é igual a 16.900. Ou seja, pessoal, neste caso aqui, nós temos que a força resultante, o módulo, né, da força resultante é igual a raiz quadrada de 16.900. Isso aqui nos dá que o módulo da força resultante é igual a 130 newtons.
certo? Então, aqui neste caso, alternativa A. Resposta alternativa A. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Certo? Então, aqui nós usamos nossa teoria do polígono, no caso. Do polígono não, do paralelogramo, certo? Traçamos as nossas paralelas das duas componentes, F1 e F2, e achamos a resultante através do teorema de Pitágoras. Tá? Próximo exercício. Dado o diagrama, pergunta-se qual a expressão correta. Então, essa aqui é legal, né? Essa aqui é legal por quê? Porque nós estamos usando aqui, no caso, o teorema do polígono ou do paralelogramo? Vamos ver como é que está representado essa figura aqui dos vetores, então. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos um vetor A. Deixa eu fazer melhor aqui esse vetor. Nós temos aqui o vetor A, certo? Nós temos o vetor B, certo? Vetor B. E nós temos aqui o vetor C. Pessoal, se nós formos levar em conta o teorema do polígono, ou seja, bundinha na cabecinha, isso aqui representa o quê? Se nós partimos do A, o A e o C, bundinha na cabecinha. E o B, ele está partindo do A até o C. Ou seja, pelo nosso teorema do polígono, nós temos que A mais o B, mais o C, é igual ao B. Concordam? Por quê? Porque o nosso B é a resultante aqui da soma dos nossos vetores A, bundinha do C na cabecinha do A, e a resultante parte de A até o C. Ou seja, B é igual a A mais C. Certo? Se, pessoal, nós formos estar utilizando a regra do paralelogramo, nós vamos chegar na mesma resposta. Ou seja, nós temos o vetor A e nós temos o vetor e nós temos o vetor C. Se nós traçarmos as paralelas, pessoal, neste caso, deixa eu fazer vou ter que fazer esse desenho na proporção correta, senão não vai dar certo. Ou seja, nós temos o nosso vetor A e nós temos o vetor C. Se nós passarmos as paralelas, pessoal, onde que vai dar o nosso vetor resultante aqui? Vai dar o nosso vetor B. Olha só. Ou seja, A mais C é igual a B. Onde nós temos essa alternativa aqui, pessoal? Nós não temos essa alternativa aqui. Porém, nós temos que o C... o nosso vetor C é igual ao vetor B menos o nosso vetor A. Ou seja, C é igual a B menos A, que é a alternativa D. Tá? Então, a resposta alternativa D. Tá?
Usando os dois teoremas, pessoal, aqui nós chegamos na mesma resposta, que o B é o resultante da soma vetorial de A mais C. Tá? Porém, ele não dá nenhuma resposta aqui onde B é o resultado, ele dá como C ou A. Se nós isolarmos o C da nossa equação vetorial, nós temos que C é igual ao B menos o A. Tá? Então, alternativa D. Tá? É legal esse exercício porque faz a gente pensar um pouquinho nos dois teoremas, tanto do paralelogramo quanto do polígono, certo? Próximo exercício, pessoal. Um avião movimenta-se para leste com velocidade constante de 600 km por hora em relação à Terra, enquanto o outro movimenta-se para o norte, também com velocidade constante em relação à Terra, mas de módulo igual a 800 km por hora. Qual o módulo da velocidade relativa entre os aviões? Então vamos lá, pessoal. Nós temos que, então, faz de conta que a gente tem a Terra aqui, né? Terra. Ou seja, um avião movimenta-se para o leste com velocidade constante de 600 km por hora. Então, está se movimentando com uma velocidade de 600 km por hora. O outro, também com velocidade constante em relação à Terra, mas de módulo 800 km por hora para o norte. Ou seja, o outro se movimenta a 800 km por hora. Ele quer saber o módulo da velocidade relativa entre os aviões. Ou seja, com qual velocidade eles estão se distanciando, né? Nada mais é que, nesse caso, pessoal, a gente encontrar a resultante desses dois aviões. Ou seja, nós podemos utilizar aqui a nossa regrinha do paralelogramo. Então, 800 km por hora, o outro a 600 km por hora, traçando as paralelas, nós temos a resultante, a velocidade resultante, o que é a velocidade relativa desses dois aviões, certo? Então, para a gente estar descobrindo neste caso, nós temos que VR ao quadrado é igual a 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. VR ao quadrado, isso aqui dá 640.000 mais 360.000. Ou seja, VR ao quadrado é igual a mais 360.000. Isso aqui dá 1 milhão. Ou seja, VR é igual a raiz quadrada de 1 milhão, que é 1000 quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade relativa entre os dois aviões é de 1000 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Então, neste caso, a resposta alternativa D. Certo?
Alguma dúvida, pessoal? Então, esses foram alguns exercícios, tá? Eu vou deixar a relação de mais exercícios para vocês estarem resolvendo, tá? Já com a resolução e com a resposta, assim vocês podem conferir, tá? Então, se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tá? Compartilha com seus companheiros, com seus amigos que precisam dessa aula e nos vemos na próxima aula. Forte abraço, pessoal, e estudem, tá bom? Estudem bastante. Abraço. Fui.